Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Estamos na nossa série Empower, que fala sobre intimidade com Deus. E hoje nós entramos nisso aqui, ouvindo a voz de Deus. Digam como? Ouvindo a voz de Deus. Porque falar é mais fácil. Mas vai saber como as coisas mudam quando Deus fala. Você pode falar, pedir, abrir o coração, mas vai saber que quando Deus fala, tudo muda. Tudo muda, perfeito. Preciso de 2 voluntários para mostrar um pouco como as coisas acontecem. Não vou machucar vocês. Vem, estou te chamando, vem aqui, vem. Você e Stefano. Quem quer ser Deus e quem quer ser a pessoa? Vai, hoje você faz o papel de Deus. Você senta, você é o ser humano. Vira para lá, olha que isso aqui é um teatro. Então, ele está rezando e ela é Deus. Com quem eu quero falar, por favor? Não, você não pode entender. Não, você não pode entender, Deus. Você tem que conseguir encontrar uma solução para mim. Não, mas eu sei, eu quero uma solução porque já faz meses que te peço isso, mas você não consegue me mostrar o caminho certo. Eu abri uma porta, 2 portas, 3 portas, fui eu que abri, fui eu que fechei, ou estou tentando, mas você não me responde. Quer dizer, você tem noção de que eu... Pronto, mais ou menos, obrigado. Mais ou menos a nossa oração é assim. Tem gente que fala sem parar e Deus está lá dizendo... E depois nos levantamos, amém. E quando você faz essa oração, sabe como você sai da oração? Vazio. Falta alguma coisa para você. Na verdade, a Bíblia nos diz para não sermos como os pagãos, que ficam lá multiplicando palavras, falando, porque o vosso Pai, que conhece em segredo, já sabe do que vocês precisam. Isso quer dizer que antes de você abrir a boca, Deus já sabe. Mas então, por que eu preciso abrir meu coração? Porque precisamos abrir o coração. Na verdade, muitos vão até o psicólogo. Em alguns casos, você fala por 1 hora, paga e não te dizem nada. Em alguns, vocês sabem, né? Existe até uma linha em que você só fala freudiana, depois vai embora. A pessoa sente, eu me sinto melhor. Então, quando abrimos o coração, confessamos. Estamos concordando com Deus. Muitas vezes, quando você abre o coração, você identifica... Onde está a sua pergunta? O que é que realmente... E isso serve quase mais para você do que para Deus. Porque nós também precisamos entender o que estou pedindo a Deus. E então você precisa analisar a si mesmo e dizer... Então, Senhor, mas a parte que vai te fazer mudar é quando Deus fala. Mesmo que Ele te diga algo que você não quer ouvir, quando Deus fala, nós saímos da oração cheios. Amém? Digam comigo, quando Deus fala, eu saio da oração cheio. Porque a palavra de Deus muda tudo. Quando Ele diz algo em toda a Bíblia, muda o curso da história. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer uma coisa e depois não cumprir. E é aí que a oração se torna divertida, porque senão vira um peso, eu me sento, ouço música, falo e vou embora. Fica divertido quando se torna um relacionamento. Digam como? Relacionamento. E o relacionamento não é feito de uma só pessoa falando e a outra ouvindo o tempo todo. Quem gosta de conviver com pessoas que falam demais? Vocês sabem que quem fala demais não sabe que fala demais, né? Acha que é super interessante. Às vezes não entende por que estamos dormindo. Me desculpem que só me veio à cabeça agora, mas tinha uma piada que encontrei uma vez na internet ele se chama Jonathan Nem. Era um comediante que mostrava ao vivo o tipo de pessoa que fala demais. Depois, se eu encontrar, mostro para vocês. Basicamente, tem esse cara que conta a sua história. No final, mostra o relógio. Ou seja, as pessoas já foram embora do show ao vivo, ele ainda está lá. E então, o que eu queria dizer... De que você não percebe, né? Isso se chama falta de inteligência social.
Hoje deram um nome para quem é prolixo, ou seja, eu não percebo que estou sendo inconveniente, não percebo que estou incomodando. E a inteligência social faz você perceber o que está à sua frente, ou seja, se estou falando e vejo o que as pessoas me dizem, no mínimo devo pensar, talvez eu deva resumir, certo? E isso podemos expandir, a pregação não é sobre isso, mas às vezes vocês também têm pessoas ao seu redor, estamos todos em adoração. E todos podemos cantar no chuveiro do jeito que quisermos, porque não tem ninguém. Mas se eu estou em adoração, você é desafinado e tem o Espírito Santo, e só se ouve a sua voz, Espírito. Isso é, você acabou de me tirar da adoração. Inteligência social, você não percebe que está incomodando. Então adore a Deus, sabendo que há outros, no tom de todos. Não é para se ouvir só a sua voz, porque isso significa que você está atrapalhando. Não é maravilhoso? Alguém diz, ainda bem que foi ela quem disse, porque eu já não sabia mais como falar para aquela senhora ou para aquele senhor. A inteligência social. Se vejo o que digo, vamos compartilhar e precisamos falar, todos precisamos falar, somos 30. Você não pode falar por 15 minutos, se somos 30, temos 1 hora, certo? Inteligência social. Mas se tem uma coisa horrível, é sair com alguém quando queremos conversar. E essa pessoa fala o tempo todo, e mesmo quando te faz uma pergunta, ela mesma já te dá a resposta. Já aconteceu com vocês de alguém começar a agir assim? Não, porque eu gostaria de saber de você por que essas pessoas são assim. Você está prestes a dizer, mas na minha opinião, não. Na minha opinião é assim, assim, assim. É por isso que fazem isso. E termina aquela 1 hora em que você tentou, e por 1 hora a pessoa falou sozinha. Quem conhece gente assim? Inteligência social, eles não têm. Mas pode ser desenvolvida quando alguém te diz a verdade. Hoje é o dia da sua salvação. Então, porém, às vezes levamos isso para a oração. Queremos que Deus nos fale, mas estamos inquietos porque essa é a verdade. E então, se Deus não fala conosco no momento em que dizemos, enfim, e fala comigo, já que Ele não falou quando eu disse para falar comigo, então não fala mais comigo, eu é que vou te dizer, Deus, o que você deve fazer. E há muita gente que tenta dizer a Deus o que Deus deve fazer para ser Deus. Se eu fosse você, faria assim e assado com aquela pessoa. E nós perdemos a graça do relacionamento. Diga um relacionamento. Não é automático. Nenhum relacionamento é automático. Não é que você sai hoje com uma pessoa pela primeira vez, a menos que os dois sejam super abertos. Porque também existem esses casos em que, como eu dizia, nos encontramos, nunca nos vimos antes, conversamos, mas não é comum, não é sempre assim. Existem aquelas pessoas que se encontram, têm muitas coisas em comum e por isso a conversa flui imediatamente. Mas se você não tem logo de cara algo em comum, ou se não tem intimidade com essa pessoa, talvez você seja íntimo. Você precisa ter pelo menos uma certa intimidade para poder conversar bastante. Tipo, vamos falar de negócios, eu sou um empresário, você é um empresário, então falamos de negócios. Eu gosto de política, você gosta de política, então falamos sobre política, mas quando precisamos entrar na intimidade, se eu não te conheço, não será fácil abrir meu coração. Eu te conto algumas coisas, mas não te conto tudo. Isso também serve para o mentorado. Não esperem que amanhã o mentorado vá te contar toda a vida dele. Calma, as pessoas precisam de confiança. Os relacionamentos se constroem com o tempo. Digam que os relacionamentos se constroem com o tempo. Então é óbvio que quando não tenho intimidade com alguém, até aquela 1 hora no carro pode parecer 5 horas? Sim ou não? Até o elevador pode ser um problema. Quem já pegou um elevador que dura 1 segundo e ficou constrangido dentro do elevador? Bom dia. Era ir lá dizendo 4, 5, 6. Mal podia esperar para estar lá porque não havia intimidade. A intimidade faz com que todo o tempo passe rápido. Quando você tem intimidade com Deus, orar por 1 hora é pouco, eu te garanto. Quando você tem intimidade com Deus, às vezes você olha e diz, conversei com Deus por 3 horas.
Porque havia falar, ouvir, falar, e isso se constrói com o tempo. Aprende-se a orar. Rezando. Eu posso ler um manual de como é, de toda a inteligência artificial. Faz-se assim. Que legal, que técnicas. Mas mesmo que eu tenha lido o manual, se eu não colocar em prática, o outro que trabalha com inteligência artificial, que já mexeu, provavelmente saberá na prática mais do que eu. Então, se eu conheço o manual, a prática é o objetivo. A Bíblia mais a prática. Portanto, hoje queremos compreender como Deus fala, sabendo que não é assim. Por exemplo, nas primeiras vezes que Deus falou comigo, eu comecei a dizer, sou eu e Deus, sou eu e Deus. Você sabe, né? Eu era adolescente, estava nesse grupo, estávamos orando e o Senhor me deu uma palavra profética, uma palavra de sabedoria e me disse assim, diga àquele homem que estava atrás de mim e eu tive uma visão, um coração, eu vi esse coração batendo assim e o Senhor me disse, diga àquele homem para não se preocupar, porque tudo ficará bem com o coração dele. E eu começo a pensar, imagina, eu tenho 14 anos, ele era um ancião. O que eu digo para esse senhor? Certo ou errado? Certo? Sou eu, não sou eu? O coração foi a primeira vez que Deus falava comigo. Veja esse coração, essa imagem. Então o meu começa a bater assim, porque eu não conseguia e pensava, se eu não falar, estou desobedecendo. O que eu faço? O que eu não faço? Até que eu disse coragem e fui até esse senhor e lhe disse, olha, tive a visão de um coração, talvez não signifique nada, porque nós também precisamos ser humildes quando não sabemos. Então eu disse, mas eu vi isso, eu recebi essa palavra. Eu lhe disse, faça dessa palavra o que quiser, talvez não seja Deus, talvez seja Deus, enfim. Eu estava toda confusa e ele me diz, amanhã tem uma cirurgia no coração. E eu fiquei assim, eu sabia que Deus tinha falado comigo, adolescente, imagina, cheia de Deus, quase me achando Deus. Então, às vezes começo a sentir uma palavra e penso, talvez seja Deus, é como aprender um idioma. E você começa por algumas palavras. Então telejornal é como aquilo que na nossa língua se chama. E você começa a fazer comparações e começa, então aquilo significa isso. E começa com uma palavra, com uma frase, no início parece difícil, intransponível. Quem já passou por isso? Quem já tentou aprender inglês diz que é difícil. É muito difícil no começo, depois você entende uma palavra, depois duas, depois três, e em certo momento fala fluentemente e nem se lembra de como era difícil o idioma. Veja, a língua de Deus é exatamente a mesma coisa, mas quando uma criança nasce em uma casa onde se fala inglês e você a vê com 2 anos falando inglês melhor do que você, que tem 40, isso incomoda um pouco, não é? Ela já tem 2 anos. Porque cresceu em um ambiente onde sempre ouviu aquela língua. De fato, é mais fácil para as crianças aprenderem quando você cresce em um ambiente espiritual, onde sua mãe e seu pai usam essa linguagem. Porque Deus me disse, porque o Senhor nos disse para fazer isso, porque Deus nos disse para não fazer aquilo. Você vai ver que seu filho, com 4 ou 5 anos, vai ouvir Deus. Eu me lembro da filha de uma amiga minha, que também foi minha pastora anos atrás, que tinha 4 anos, se chamava Natália. E ela dizia, mamãe, ontem à noite eu senti um medo, realmente senti algumas coisas no quarto, mas depois o Espírito Santo me disse, tome autoridade. E eu disse, em nome de Jesus, medo, afaste-se de mim. Oh, que bênção, o medo foi embora. Eu olhava e perguntava, quantos anos você tem? 4. Por quê? Porque ela aprendeu, cresceu em um ambiente espiritual. Para ela é simples. Tive a visão, Deus me disse, profetizam sobre os pais. Papai, Deus me deu uma palavra para você. Ele me disse assim e assim sobre o trabalho. E você diz, Eca. Ele cresceu nesse ambiente. Por isso é muito importante que seus filhos frequentem a igreja e que também em casa vejam que você é uma pessoa que ora, porque não se pode aprender a orar só aqui.
Então, orem com eles, façam aquilo que se chama culto familiar, ou seja, um dia em que vocês leem a Bíblia juntos, ficam juntos e todos compartilham a palavra de Deus, até mesmo um pequenininho. Hoje é você quem traz a palavra de Deus, talvez ele diga um monte de bobagens, mas não tem problema. Porque é gigante, isso mesmo. Então, lutamos com o gigante e estamos ensinando um idioma. Mas quando você é adulto, quanto mais difícil é aprender um idioma, quanto mais velhos somos. Muito mais difícil. Quando você aprende um idioma quando é pequeno, nem mesmo tem sotaque. Quando você aprende depois de adulto, ou você tem um ouvido musical, vocês sabem que o ouvido musical é a pessoa que escuta. Quem sabe que quando uma pessoa é desafinada, o problema não está na voz dela, mas sim no ouvido, porque a pessoa reproduz aquilo que ouve. Portanto, o desafinado não escuta perfeitamente. O ouvido perfeito, na verdade, muitos músicos, quando falam, conseguem. Falam outro idioma, falam sem sotaque, porque têm um bom ouvido. Talvez não saibam toda a gramática, mas a pronúncia é boa, ok? Então, o ambiente é muito importante. Se você não sabe um idioma, pode fazer um curso desse idioma, certo? Quem sabe você pode ir para uma turma com 30 pessoas ou pode fazer aulas individuais. Como você aprende mais? Aulas individuais. Por isso é importante ter um mentor, uma pessoa que está te ajudando a correr para ouvir as coisas de Deus. Mas se eu viajo e digo que vou para um lugar onde todos falam aquele idioma, qual será a probabilidade de eu aprender aquele idioma? Muito mais fácil. Por exemplo, os idiomas que aprendi, em vez de pagar um curso, eu fui até o lugar. Queria aprender francês, fui para o Canadá. Queria aprender inglês, fui para os Estados Unidos. O italiano aprendi na Itália, o espanhol aprendi na Espanha. Por quê? Porque eu acredito que quando não há ninguém que conheça a minha língua, eu me esforço mais para me adaptar à língua do outro. Amém. Portanto, conviver com pessoas de Deus, pessoas que oram, pessoas que ouvem a Deus, pessoas que têm visão, pode absolutamente te ajudar a entender mais rapidamente a voz de Deus. Mas lembrem-se, é uma linguagem espiritual, mas Ele fala. Hoje você vai entender uma palavra, 2, 3, e depois, este ano, onde é que estamos nos exercitando? Na oração pessoal. Mas e você quando ora? Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Então nós estamos nos exercitando em quê? A passar tempo com Deus e precisamos aprender a ouvir a sua voz. Amém. Quando Deus fala, tudo muda. Agora vamos ver algumas formas pelas quais Deus fala. A mais fácil, a mais direta é a certeza interior. Digam comigo, certeza interior ou testemunho interior? Digam comigo, testemunho interior. O que é o testemunho interior? É uma certeza, uma convicção que às vezes você não sabe explicar, mas está dentro de você. De uma forma simples. Giovanni, vamos pegar aquela pizza? Não há nada de errado em pegar uma pizza. Vamos lá. Assim que você disse vamos, algo te segurou e não era preguiça. Você não sabe por quê, mas diz não, é melhor eu não ir. Essa certeza que te diz sim ou não, como um semáforo dentro de você, isso se chama testemunho interior. Todos nós temos isso e quando você tem Deus, essa coisa é potencializada. Tipo, às vezes você conhece uma pessoa que nunca viu antes, ninguém te falou nem bem nem mal dela. Você não sabe explicar, mas diz, não me convence. Quem já viveu isso? Talvez a pessoa só tenha te dito coisas maravilhosas sobre ela, mas mesmo assim não te convence. Já aconteceu com você? Isso será útil na vida. Pense quando você trabalha com alguém. Você já diz, não vou fazer negócios com essa pessoa porque não me convence, não me traz paz. Alguns usam essa expressão, não me traz paz. Siga o Espírito Santo. Amém. Porque é um testemunho interior. O Espírito de Deus testifica ao seu espírito algo.
O primeiro testemunho interior que temos, vimos na semana passada em Romanos 8, do versículo 14 ao 16, onde diz que Deus nos deu um espírito de adoção que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Uma certeza, vejam, que testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Nós clamamos, Abba Pai, ok? Este testemunho, vamos olhar aqui em João 5, 10 a 12. João 5, 10 a 12 diz assim: quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Onde está isso? É uma convicção dentro de mim. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu próprio Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. É uma certeza. Talvez 5 minutos antes você não a tinha, mas quando você faz uma experiência com Deus... Hoje, durante o curso para novos membros, uma garota disse que, através de um versículo que leu, pronto, ela começou a ter fome de Deus. Isso significa que você nasceu de novo. Algo acontece, pode ser uma oração, um momento, um segundo em que antes eu não acreditava e depois eu acredito. É o primeiro testemunho que temos. Deus existe. E quem te disse isso? Se 5 minutos antes você dizia que ele não existia, por 10 anos você disse que não tinha certeza. Aconteceu algo que te fez ter certeza. Quem já viveu isso? Quem já passou por isso sabe do que estou falando. Algo muda. E esse testemunho atesta que Jesus é o Senhor, mas atesta outras coisas também. Quando na vida cotidiana você precisa fazer algo, é como se tivesse um semáforo dentro de você. Qual é o problema? Que às vezes nós não seguimos. Aí dizemos, mas eu sentia que não devia fazer isso. Quem já passou por isso? Ou então quando você diz alguma coisa, está com raiva e pensa, por que eu disse isso assim que falei? Começa a surgir uma tristeza dentro de você. Eu não devia ter dito isso. Ou talvez não devia ter dito isso para aquela pessoa. Você contou um segredo que não deveria ter contado. E o Espírito Santo disse. E você diz, pronto? Eu causei um problema. E depois você vai ter que dar um jeito de consertar esse problema. Vocês já passaram por isso? Esse é o jeito mais simples. Então, quando você está rezando lá na sua oração pessoal, no seu quarto, você fechou a porta? Senhor, eu gostaria de saber se devo fazer essa viagem. Devo fazer essa coisa? Amém. Pode ser que você não sinta nada e então talvez possa fazer aquela coisa. Às vezes ele vai te dizer sim e às vezes haverá apenas um desânimo. Está tudo lindo, aquela viagem é maravilhosa. Me oferecem a viagem ou as datas. E mesmo assim há algo que não me convence. Siga essa intuição, esse é o Espírito Santo que está te dizendo. Às vezes você vai entender o porquê e às vezes não vai entender o porquê. Talvez lá no céu Deus te mostre um filme. Veja aquele dia que você não foi para a Argentina, olha o que havia para você. Para mim que fui. Para mim. Amém? Porque Deus quer nos guiar. A outra maneira pela qual Ele vai falar conosco é com uma voz interior. Digam, uma voz interior. Romanos 9, 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, porque a minha consciência, digam comigo, a minha consciência me confirma isso por meio do Espírito. Então a voz interior é uma certeza, algo que vem quase de dentro. A outra voz, o testemunho interior, a voz interior é quando Deus fala através da sua consciência, diz, a minha consciência. Ou seja, Ele vai usar a sua mente para falar com você. E é justamente aqui que começamos. É Deus ou não é Deus? É Deus, não é Deus. Sou eu ou é Deus? Porque parece que você está falando consigo mesmo e pensa, será que sou um psicopata? É Deus no começo. Digam comigo, no começo. Você fica confuso se é Deus ou não é Deus. Porque se confunde com a sua própria voz. Nós temos uma voz da consciência, certo? Onde parece que ela te diz, como começo a entender que é Deus? Porque às vezes Ele vai te dizer coisas que você nunca teria feito nem dito. Às vezes você está lá dizendo, Deus, eu não sei como perdoar essa pessoa, porque uma pessoa pode ser tão má. E Ele te diz, e se você pedir perdão? E você diz, eu não.
e pensa, não pode ser que eu, que estou dizendo a Deus que quero matar alguém, diga a mim mesmo para pedir perdão. É uma voz que contrasta com os meus sentimentos. E você diz, não, mas não consegue realmente dizer não, porque sabe que Deus falou com você e que precisa fazer isso. Outro dia eu estava orando no Naviglio e Deus falou comigo e eu estava lá dizendo, não é possível, não, isso não. Ele falou sobre algumas coisas para a igreja. Eu não. E era Deus, porque eu nunca teria dito aquilo para mim mesmo ou dado aquela estratégia para nós, porque Deus é Deus, a voz da consciência. Essas duas vozes, o testemunho interior e a voz da consciência, são as mais comuns para quase todos os crentes. É ali que você se torna amigo de Deus, onde você está dizendo, Senhor, mas sabe aquela coisa? E através da sua consciência, então no começo parece que você está realmente louco. Porque através da sua própria voz, ele começa a dizer, se eu fosse você, faria outra coisa. Mas por quê? Mas como? Uma vez, em um momento difícil, em que eu estava cheia de dúvidas sobre a morte de uma pessoa, eu estava no exterior e passei 5 horas em uma praia com uma latinha de atum que eu tinha levado, pensando que voltaria para casa para comer. E Deus me explicou durante 5 horas sobre a morte, por que aquela pessoa morreu, como as coisas acontecem, a vida dela. Eu cheguei lá preocupada, sentei-me e saí de lá como se estivesse no céu. Eu tinha entendido, tinha compreendido e parecia que eu estava conversando comigo mesma. Hoje eu sei que não sou eu que falo comigo mesma, até porque antes de Deus todos nós falamos sozinhos e não saímos curados. Às vezes, aí saímos pior do que entramos, porque ficamos nos perguntando, por que então não Deus? Então por quê? Como? Quando? Essa voz te traz paz. E não só te liberta de pesos incríveis. Eu dizia, veja, quando você tem um ótimo relacionamento com Deus, saiba que não vai mais precisar. Sinto muito pelos psicólogos, mas você não vai mais precisar deles. Eles são ótimos, enquanto você ainda não conhece muito bem a voz de Deus. Mas quando você a conhece profundamente, eles se tornam menos necessários. Por quê? Porque o próprio Deus começa a cuidar também da sua emotividade. Amém? Maravilhoso. Então, mas Deus não poderá mudar por mim. Se Ele me diz, vá pedir perdão àquela pessoa, e eu não vou, o que vai mudar? Nada. Mas se eu obedecer aquela voz dentro de mim, tudo vai mudar. Amém. Porque tem gente a quem Deus fala. Você sabe que precisa fazer uma coisa, mas não faz porque é orgulhoso. Quem já passou por isso? Eu sei que preciso fazer. E você sabe o que fazemos? Adiamos. Eu sei que preciso ter aquela conversa com aquela pessoa, mas não tenho vontade. Deixo para amanhã. Eu sei que sou um adulto. Digam, sou um adulto. E que adultos enfrentam as coisas, não ficam por aí falando com os outros. Eu sei. E todo dia o Espírito Santo está ali. Você sente que tem que ligar. Você vê o número da pessoa e diz, não. Porque tem gente que tem dificuldade de enfrentar os problemas. Depois que você enfrenta, fica feliz. Mas tem gente que nunca, por cultura, aprendeu a enfrentar os problemas. Isso acontece com os sul-americanos e com o sul da Itália. Amém. Onde estamos, aprendemos que a cultura diz, sorria sim, eu gosto de você. Ele sai e diz, que pesadelo. E depois fala com todo mundo, menos com o interessado. Já a cultura milanesa te diz o que pensa. Infelizmente de um jeito ruim. E te destrói. A verdade está no meio. É preciso dizer, cada um diga comigo, cada um diga a verdade.